irmãos, sejam bem-vindos ao canal Buscando a Completude. Meu nome é Gustavo Cordeiro e se passou a semana referente aos estudos da Parashá Emor. Parashá Emor compreende Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso 1 até o capítulo 24, verso 23. Nessa Parashá, vemos várias admoestações à classe sacerdotal no que se refere à santidade e à conduta exemplar que os sacerdotes deveriam ter, uma vez que eles não poderiam profanar o nome de Deus em meio ao serviço no Mishkan, no tabernáculo. Uma das proibições mais enfatizadas nesta parashá é o contato com cadáveres. Segundo a Torá, este contato geraria no sacerdote um estado de tumá, impureza, que impediria o sacerdote de refletir a glória de Hashem. Mas por que este contato com a morte deixava o sacerdote momentaneamente inapto para o Avodat Kodesh, ou o serviço santo? Devemos entender que a impureza não é necessariamente maligna. Pelo contrário, enterrar um cadáver é um mitzvah, é um mandamento. No entanto, a pessoa que o faz fica impura. Por quê? Os rabinos dizem que essa impureza é resultado da queda do homem após o pecado no Éden. Antes desse pecado, o homem compartilhava da eternidade de Deus. O seu corpo, a sua alma funcionavam em total harmonia com o Criador. Mas quando o homem pecou, ele trouxe sobre si esse potencial de separação entre corpo e alma. E a essa separação damos o nome de morte. A fonte da impureza mostrada aqui na Parashá Emor vem do vácuo deixado após esta separação. Por isso, a morte na Torá é sinônimo de impureza. Porém, os profetas de Israel anunciaram que nos dias da Geulá, que é a grande redenção que o Messias trará, Deus limpará o seu povo de toda a impureza, conforme Ezequiel capítulo 26, verso 25. Ou seja, não haverá mais o potencial de separação entre o corpo e a alma, sendo então a morte vencida. E aí o homem terá um status até mesmo superior ao do Éden, tendo seu corpo transformado para resplandecer de forma constante e contínua como jamais visto a glória de Hashem. Quando o Messias Yeshua retornar, os que morreram na justiça de Deus serão ressuscitados com esse novo corpo, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, verso 54. A ressurreição é nossa maior esperança, e ela é símbolo e a maior prova da derrota da impureza e da morte. Agora eu vou fazer uso de Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso 3, a fim de tratar desse tema, ainda assim um aspecto escatológico, mas enfatizando o hoje disso para todo aquele que é discípulo do Messias Yeshua, judeus, não judeus. Então, como já mencionado, o sacerdote da ordem levítica não poderia se contaminar com uma pessoa morta. Mas dentre alguns parâmetros que ele teria permissão para tal, tem um parâmetro que é muito interessante, que está em Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso 3, que diz assim: e para sua irmã virgem que não se casou com um homem, para ela ele pode contaminar-se. Vaikra, Levítico 21, verso 3. Agora eu quero fazer um apontamento profético, através do paralelo entre um sacerdote da ordem levítica com o sumo sacerdote supremo, o sumo sacerdote, que aqui no caso é Yeshua, o Messias. Yeshua, ele é da ordem de Melquisedeque, que é a ordem que vigora atualmente. E sobre esse sacerdote, Yeshua, temos nas Escrituras que o próprio Deus de antemão o estabeleceu sacerdote para sempre. Isso foi profetizado pelo rei Davi em Salmo 110, que diz assim: Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Terrilim, Salmos 110. Então olhem as características e as ações desse sacerdote, profetizadas por Davi nesse salmo.
Esse sacerdote é sem dúvida o Messias Yeshua. Agora vamos chocar esses dois trechos. Salmo 110, com Levítico 21, verso 3, com um terceiro trecho que é Isaías 63. Mas antes preciso lembrar que Levítico 21, verso 3 traz a instrução que por uma irmã virgem que morreu, o sacerdote poderia se contaminar. Então eu vou ler novamente esse verso. E para sua irmã virgem que não se casou com um homem, para ela ele pode contaminar-se. Vaikra, Levítico 21, verso 3. E agora iremos para um comentário do Zohar, atrelado a esse versículo de Levítico. Esse comentário faz uma associação com um terceiro trecho das Escrituras que eu falei, que é Isaías 63. Tremendo. Nesse comentário temos o seguinte: assim o versículo afirma: quem é este vindo de Edom, com roupas rançosas e ensanguentadas de Bosra? Eu, explica Deus, através de Mashiach ben Davi, que fala em retidão, poderoso para salvar. Todas as minhas vestes eu sujei. Isaías 63, do 1 ao 3. Israel, o seu remanescente, é a irmã virgem de Deus, que não se casou com um homem, que resistiu a todos os mestres estrangeiros, a que esteve sujeita durante todo o seu exílio. Por sua causa, o próprio Deus, através de Mashiach ben Davi, a saber, Yeshua, o sumo sacerdote, se contamina uma última vez no Aharit Hayamim para combater os seus inimigos e levantá-la do pó. Comentário do Zohar com alguns acréscimos explicativos que eu mesmo fiz. Referente a Isaías 63, dos versos 1 ao 3. Então, depois de chocarmos esses três trechos das Escrituras, eu faço uma pergunta para mim. Eu faço uma pergunta para nós. Estamos contados dentre esse remanescente do povo de Deus, que está puro como uma irmã virgem, que não se casou com homem, sem a contaminação de mestres estrangeiros? Que é essa a comparação? E outra, para estarmos contados dentre esses remanescentes, existe a necessidade de morrermos, existe a necessidade de estarmos mortos. Essa irmã virgem do sumo sacerdote deve estar morta. Pois é por essa irmã virgem, como vimos no trecho do Zohar, em Levítico, que o sumo sacerdote irá se contaminar uma última vez no Aharit Hayamim. Aharit Hayamim quer dizer literalmente o fim dos dias, que é quando se encerra essa era para a entrada do mundo vindouro ou milênio. Então precisamos estar unidos a esse corpo remanescente, a esse corpo de remanescentes, de crucificados. Como Shaul, o apóstolo Paulo dizia, crucificados com o Messias. Pois muitos conhecem muito bem a Bíblia do Deus vivo, num aspecto de informações, mas ainda não conhecem o poder de uma vida ressurreta, porque ainda precisam aprender a caminhar mortos nessa era. Muitos ainda têm somente uma religião, possuindo até muitas informações, mas se queremos, por exemplo, viver o Shema, se queremos viver verdadeiramente com uma base correta de fé, de todo o coração, alma, todas as nossas forças, em um relacionamento mesmo com o Pai Celestial, pelo Espírito, fazendo valer a sua Torá em nossas vidas, precisamos estar mortos. Esse é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação primeiro do judeu e também das demais nações da terra. E precisamos ter bem claro que não existe Evangelho sem Torá, não existe Evangelho sem lei. Olhem essas palavras agora aqui do Messias Yeshua. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. João 5, verso 25. Então aqui abrange um aspecto no hoje e um aspecto escatológico também, dentro disso tudo que eu estou construindo aqui. Então é só alguém que morre para si mesmo hoje é que pode viver. E é isso que nos leva então à prática da Torá. É isso que nos leva à prática da palavra, à prática da instrução de Deus, de forma verdadeira, espiritual, nos fazendo adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só assim seremos eficazes como a irmã virgem que morreu. Essa é quem atrai a vinda de Mashiach. Por essa, o sumo sacerdote irá se contaminar uma última vez no Aharit Hayamim. Isso se refere ao retorno de Mashiach, a sua segunda vinda. E esses remanescentes são os que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus, sim, são os que buscam obediência completa aos mandamentos. E uma vida de obediência aos mandamentos, isso aqui é importante.
Uma vida de obediência aos mandamentos de Deus também está longe de ser, por exemplo, em ter-se uma caminhada enclausurada pelo sistema jurídico das Escrituras, da Bíblia, querendo através aí do intelecto estabelecer muitas vezes uma uniformização da fé para si e para os outros. Não, antes devemos ter prazer na lei do Eterno, sabendo que quando morremos para o mundo, para o pecado, para o nosso ego, a voz de Deus, que é o Messias Yeshua, estabelece a Torá em nós. Isso também é processual. Sem Yeshua nada podemos fazer. Por isso que a Torá sem o Messias Yeshua não tem sentido. E esses são parâmetros básicos que precisamos estabelecer em nossas vidas, que precisamos estabelecer no âmbito familiar, famílias, casados, com filhos. Precisamos estabelecer esses parâmetros básicos no âmbito familiar através da dependência de Deus. Nossa capacitação vem de Deus. Não podemos confiar jamais em nosso intelecto, em nosso conhecimento informativo somente, caindo em uma autossuficiência, o que é idolatria. Isso tem sido uma praga que tem levado pessoas à obstinação. E o que eu estou vendo bastante são pessoas que querem ter contato com uma profundidade bíblica, principalmente com uma orientação mais judaica da Bíblia, das Escrituras, mas estão entulhadas por não observarem mandamentos essenciais para que sejam de fato a habitação do Espírito de Hashem. Mandamentos como, por exemplo, estarmos totalmente limpos de falta de perdão, ranços, inimizades, facções, espírito de divisão, rancores, amargores que nos vêm pelos reveses da vida, frustrações, ranços contra irmãos do corpo do Messias. Essas pessoas que estão nesse estado, elas não têm confessado seus pecados para as pessoas às quais precisam confessar. Existem pecados, escutem isso, existem pecados que nunca serão sanados somente através de uma confissão unicamente a Deus, pois é necessário trazer à luz essas transgressões, dentro daquilo que Deus requer, é claro, para que o direito legal de Hassatan seja de fato quebrado, para que a obra do Messias Yeshua no madeiro possa ser eficaz em minha vida. Então é necessário trazer à luz, no sentido de fazer confissões de pecados dentro de um padrão requerido por Deus. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes essas confissões serão para um líder, para um amigo, um irmão, um grupo seleto de irmãos mais maduros, para aqueles que são casados. Esse recado é importante. É essencial estabelecer esse sistema de limpeza e de cura no âmbito familiar. É um galgar do casal a buscarem o ser errado, de buscarem sempre a se tornarem um, errado. E tudo isso são mandamentos, é Torá. Então precisamos entender que a presença de Deus ela é legislativa. Então vemos pessoas entulhadas que, sem sanar essas muitas questões colocadas aqui, ainda querem aprender, entre muitas aspas, a lei de Deus. Essas pessoas estão galgando um caminho que não é o caminho de Hashem. Muitas estão caminhando na força do braço em uma autossantificação. Uma autossantificação, o que é engano, somado a um julgamento ainda dos outros irmãos que não conhecem aquilo que ela conhece. Pense, isso é obstinação, idolatria. Como dizia o profeta Isaías, mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Então o que eu tenho visto são pessoas que querem ter contato com uma profundidade bíblica, principalmente com uma orientação mais judaica de fé, mas que precisam sanar esses pontos em suas vidas. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim, vamos nos aprofundar. Sim. Por quê? Porque Deus não quer que sejamos medíocres no conhecimento, mas vamos fazer isso segundo a Torá realmente, seguindo as instruções de Deus de forma correta, pois é o Eterno quem nos santifica com seus mandamentos. Não é assim uma oração judaica, inclusive usada em muitas e muitas bênçãos? É o Eterno quem nos santifica ou nos santificou com seus mandamentos. Tem que ser do jeito dele. Olhemos agora, por exemplo, para Shaul, o apóstolo Paulo. Pense na carga judaica que esse homem carregava, no conhecimento intelectual que ele possuía. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E em Yeshua ele dizia o quê? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa do Messias Yeshua,
Aqui Paulo estava explicando que por causa da sublimidade do conhecimento do Messias Yeshua, ele entrou em um outro caminho, um caminho de renúncia com o intuito de ganhar o Messias, sendo achada nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé no Messias, a justiça que procede de Deus mediante a emuná, a fim de conhecer a Yeshua e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu quero dizer é sobre ter uma vida ressurreta, e essa vida ressurreta vem de nos moldarmos com a morte do Messias Yeshua. Isso se refere a uma vida de total abnegação. Devemos tomar a forma da sua morte e temos que pedir a Deus para nos capacitar, para termos um altar restaurado e para nos mantermos na morte para o pecado. Só assim ressurgimos com uma vida ressurreta agora, para mergulharmos em sua semelhança. E aí sim somos liberados para poder nos entregar nas mãos do nosso Redentor Yeshua Messias. Não podemos deixar de lado na caminhada o conceito de que a obra do madeiro, a cruz do Messias, é loucura para os sábios, mas é a manifestação mais profunda e poderosa da sabedoria de Deus. Como lemos em 1 Coríntios 1, verso 19, manifestarei a inutilidade da sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente reduzirei a nada. Então que busquemos fazer parte e permanecer nesse corpo de remanescentes do povo de Deus. A irmã virgem do sumo sacerdote Yeshua, que morreu, que está morta, mas que atrai o retorno e a ação do Mashiach para esse tempo do fim. Por essa irmã virgem, o Messias se contaminará. Que Deus possa nos abençoar em nome de Yeshua.